Hey, what's up? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda em mais essa aula virtual. Pessoal, continue se cuidando, evitando sair de casa, saia somente o necessário, para que em breve possamos voltar à nossa rotina normal, ter as nossas aulas presenciais. Então, let's go start the class. Vamos então hoje falar um pouco sobre biodiversidade, que é o tema de abertura deste capítulo. Então aqui temos a imagem do hall do Museu de Biodiversidade da América, né, do Museu de História Americana, em Nova York. E aqui as expectativas de aprendizagem para esta lição, para este capítulo. Então, refletir sobre a importância da biodiversidade. Aqui são os tipos de textos que aparecerão durante essa lição, para que vocês possam absorver cada vez mais os tipos de texto, que vai fazer muita diferença para o Enem. E a parte gramatical é fazer questões utilizando os pronomes interrogativos. Aqui neste primeiro exercício, ele é bem simples. Aqui é só você vai checar, né, as palavras que você espera encontrar neste texto aqui, What is Biodiversity? Então, dessas duas listas de palavras aqui, o que você espera encontrar aqui? O que você acha? E aí você pode add 2 more words to the list. Então, você pode adicionar mais 2 palavras para a lista, né? Adicionar aqui mais 2. Então, aqui você coloca mais 2 palavras. Então, vai marcando aí, né? Pausa o vídeo, marca quais são as palavras que você espera encontrar e aí já dá uma lida nesse texto aqui. Eu já volto para a gente poder resolver este exercício. Início da página 10, página 19. Então, como eu tinha dito anteriormente, o exercício número 1, você iria marcar as palavras que você esperava encontrar no texto What is Biodiversity e depois adicionar mais 2 palavras aqui nessa lista. Então, por exemplo, aqui você pode marcar aleatoriamente. Então, por exemplo, terra, espécies, tá? Então, micro-organismos, por exemplo, vida, enfim, quantas palavras você desejasse. E aqui você iria escrever, por exemplo, climate e aqui habitat. Alright? Agora, então, vamos partir para o exercício número 2. Aqui nós precisamos completar o texto, né, o que é biodiversidade, e as palavras que nós vamos utilizar são essas palavras aqui deste exercício. Então, esse grupo e este grupo aqui eu vou utilizar para poder completar aqui. Então, a diversidade biológica, ou biodiversity, é um termo, né, que é dado da variedade de quê? Qual palavra podemos colocar aqui? No caso é life. É uma variedade de vida na onde? Na Terra. Na Terra. E aos padrões que ela forma. Então, a biodiversidade, ela é composta de milhões de diferentes espécies que vivem no nosso planeta. Então, plantas, animais e micro-organismos, né? Então, micro-organismos. Então, aqui, vamos usar essa palavra aqui para ser mais rápidos. Então, micro-organismos, a gente utiliza aqui. E como a genética, né, como geneticamente diferentes de cada espécie, né? Por exemplo, entre a variedade de cultivo, aqui nesse caso é crops. Então, isso também inclui diferentes ecossistemas aqui, neste caso. Então, vamos copiar aqui de novo para poder facilitar para nós.
Então, aqui ecossistemas na Terra com quais particulares de espécies, né, de uma única comunidade, interando com uma e com outra, com o ar e com a água. E o solo, né, em torno deles. Então, o que é biodiversidade? Essa variedade de vida que nós temos no nosso planeta. Então, ela vai desde animais, plantas, até os pequenos micro-organismos, e eles são geneticamente diferentes, cada um da sua espécie. Então, tem a variedade aí de cultivo, né? Então, a biodiversidade ela é isso, ela é um conjunto de diferentes, né, diferentes micro-organismos, animais e espécies. Vamos agora, então, partir para a parte da essencial, né, essentials, que fala sobre os interrogative pronouns. Pronomes interrogativos. Então, chegamos agora aos pronomes interrogativos, que são usados para fazer perguntas em inglês. Então, nós usamos os seguintes interrogative pronouns para fazer perguntas em inglês. Então, esses pronomes aqui nós utilizamos, obviamente, para fazer perguntas, né? Por isso o nome. Então, estes são os pronomes aqui interrogativos, interrogative pronouns. Algum desses aqui nós já utilizamos, nós já vimos no capítulo 2 da apostila 1. Né? Nós já vimos, por exemplo, who, nós já vimos, né? Who are you? Who is your best friend? Né? Então, quem é o seu melhor amigo? Quem é você? Nós já vimos também where, né? Aquela clássica pergunta, de onde você é? Where are you from? Nós vimos também when, para perguntar quando, né? Então, perguntando when is your birthday? Quando é o seu aniversário? E aí, agora nós temos estes dois novos, né? Vamos dizer assim, que é o why and how. E também tem o which. E o outro nós também já vimos, né? Que é o what. What is your name? Né? Então, esses daqui nós já vimos, agora vamos relembrar e acrescentar mais 3. Why, how and which. Então, aqui, what and which, eles vão significar qual? Percebe aqui? A diferença é que o which eu vou utilizar quando você tem, né, neste caso tem escolhas, tem opções. Which is your favorite color? Blue or black? Qual é a sua cor favorita? Azul ou preto? Então, eu vou utilizar o which nesses casos. Formas. As perguntas do present simple são feitas utilizando-se o auxiliar do and does. Então, isso aqui nós vimos na aula anterior, quando nós vimos sobre o simple present, né, o present simple, e nós utilizamos do you does em frases negativas e frases interrogativas. Agora, nós podemos também utilizar com os interrogative pronouns. Qual que era a diferença, então, que nós tínhamos lá no capítulo 2, quando nós falamos sobre estes pronomes aqui? Nós utilizávamos o verbo to be. Então, até mesmo aquela pergunta que nós tínhamos aqui no começo da unidade. What is biodiversity? Biodiversity. Então, what is biodiversity? Este aqui é o verbo to be, né? Então, agora, nesses interrogative pronouns, como nós já vimos o present simple, nós podemos utilizar o do e o does. Então, what do you think about marine biodiversity in our times? Então, what does she travel with? Então, aí é que você pode utilizar, e claro que você vai utilizar o do e o does de acordo com o sujeito da oração. Então, do, você vai utilizar para I, you, they, we, e o does para sujeitos que for he, she ou it. Como neste caso aqui, que o nosso sujeito ele é it, alright?
Aqui, the group. Então, eu estou utilizando thus, né? Então, se atentar nesse sentido. Agora, peço para você pausar o vídeo e vamos fazer o primeiro exercício. O primeiro exercício que você vai fazer, você vai retornar na página anterior a essa, na página 21, tá? Então, nós estamos aqui nessa página, você vai retornar aqui para esta página aqui, né? Página 21. E nesta entrevista aqui, né, que a National Geographic fez, você vai destacar no texto, nessa entrevista, os pronomes interrogativos. Então, por exemplo, você encontrou aqui no texto, ó, where. Where do you live? Então, aqui esse where é um pronome interrogativo. Então, pausa aí o vídeo, faça agora essa atividade aí, identifique no texto os pronomes interrogativos e aí nós vamos partir para o exercício número 2. Exercício número 2. Complete as questões usando a forma do verbo e no parênteses, né? Então, cheque as respostas do quiz e aprenda mais sobre biodiversidade. Então, aqui nós vamos formar perguntas, completar, então, estes espaços aqui, né, destinado com essas palavras aqui que estão aqui. Então, estas... Então, em cada uma delas nós vamos utilizar. E aí nós temos, então, o nosso pronome interrogativo, ok? E aí nós precisamos saber agora a diferença, em que sentido? Nós vamos usar depois do pronome interrogativo, nós vamos usar o verbo to be ou vamos utilizar o do ou does. Então, temos que prestar atenção, né? É importante prestar atenção nesse sentido. Então, vamos lá. Letra A. What? E aí nós temos as duas palavras biodiversity, mean. Então, o que a biodiversidade significa? Então, o que a biodiversidade significa? Então, eu vou utilizar o que aqui? Do, does ou verb to be? Does. Então, nós vamos utilizar does. E aí, biodiversity, mean. Biodiversity, mean. Próxima, letra B. How to solve environmental problem at first. Então, como as pessoas podem tentar resolver o problema, né, de um problema ambiental? Vamos utilizar o quê? Do. Aqui nesse caso nós utilizamos o do porque nós estamos falando de people, então que é plural. Então neste caso nós utilizamos o do. Aqui foi utilizado does nessa letra A porque biodiversity, singular, it, então aqui utilizamos o does. E aqui utilizamos o do porque é people, plural. Letra C. When on Earth. Então, nós temos greenhouse effect increase. Então, a greenhouse effect, it. Então, vamos utilizar novamente does. Então, does greenhouse effect increase. Então, does, when does greenhouse effect increase? Alright? E para finalizarmos, letra D. Why? Por quê? Né? Why vamos utilizar do ou does. Neste caso aqui vamos utilizar does. Porque global warming. Global warming é it, singular. Então, nesse caso aqui utilizamos o does. E aí, global warming happen. Então, why does global warming happen? Então é isso.
finalizamos aqui os nossos exercícios e vamos partir para o recadinho final. Agora que você já está fera sobre esse assunto, tenho certeza que você vai gabaritar essas questões nas próximas provas, ok? Então, acesse o portal do SAS, faça as atividades referente à aula de hoje, referente a essa lição. Vejo você na próxima aula. Um beijo, um abraço, até logo. Bye!